No meu boteco, eu trouxe Fabian Fares tantas vezes, trouxe um monte de conteúdo tantas vezes, na ideia de trazer um pouquinho de informação, só um pouquinho mesmo, porque o tom da bagunça é algo que toma conta mesmo, né? Mas a ideia hoje, o Guilherme Gazabin, meu querido amigo, que vai entrar já já com a gente agora aqui, já me pediu para entrar, né, o Gui, se você estiver por aí, já vi que você está aqui. O Gui, eu quero só lembrar um pouco, vou fazer o seguinte, eu vou lembrar com ele ao vivo. Gui, bem-vindo. A gente poder falar, talvez eu tenha que tirar o chat um pouquinho, para o Gui não ficar, né, tipo, travado na tela ali. Vamos ver se ele vai conseguir. Ô, grande Guilherme Gazabin! Estou vivo! Tá vivo, Guilherme? Pô, o Gui ia ser bom demais, bicho. Deixa eu já, antes de falar boa noite para você, eu queria lembrar um pouco da... Oi? Avisa que o olho vermelho não é porque eu tô bêbado, tá? Ah, não? Então tá bom, Gui. Que bom, cara. Bom, eu sempre falo isso, né, Gui? Que eu, graças a Deus, nunca... Se a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho. Se a gente quer ir junto, a gente vai muito longe, acompanhado, né? E lá em 2020, no auge do Covid lá, o Gui, meu aluno da turma 1 ou turma 2, Gui? Turma 1. O Gui é da turma 1, cara. Turma 1 do curso de commodities. Falou, Mal, eu conheço uns caras assim, e vamos montar, acho que eu consigo uns contatos. O ministro, né, o Alisson Paulinelli, o cara da Campo e um monte de gente. E na época, eu sozinho, perdido, o Gui me conseguiu um monte de contato. Eu fiz a semana de commodities na época, tudo graças a ele. Um cara de uma generosidade, de um carinho enorme. E eu começou como meu aluno e hoje é meu amigo. Meu Gui, eu queria de coração agradecer. A primeira coisa, a gentileza e o carinho e a generosidade sua de sempre. E principalmente agradecer por ter acordado às 4 da manhã aí de Dubai para vir aqui falar comigo, cara. Que isso. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar. E, de novo, eu te falei, te repito para todo mundo. O que eu puder ajudar, eu faço. Para mim não custa nada acordar às 4 horas da manhã, tanto que amanhã eu vou acordar às 3h30 e o dia que você me chamou a outra semana eu estava acordado. Esse horário provavelmente já teria começado a pedalar. Então, ai, que bom, Gui. O Gui, para quem não sabe, ele é triatleta, né? Ele faz maratona, vai viajar agora para fazer maratona. Né, Gui? Aí em Dubai, que horas são agora em Dubai, Gui? 5 e 6 da manhã, eu não vi a temperatura, mas deve estar em torno de 28 ou 29. Ave Maria, eu tô aqui... O dia que você me chamou aquele dia, acho que assim, estava 33, com sensação de 46. Ave Maria, gente. Eu aqui em 9 graus em Curitiba nesse instante, me sinto assim acalorado neste momento. E o Gui está com um som bom, Simone, você que não está ouvindo, que eu estou com um som bom aqui, ele aqui. Ô Gui, eu queria de novo, primeira coisa, agradecer de novo. O Gui, Guilherme Gazabin, meu aluno da turma 1 de commodities, né, e hoje é meu amigo, tá aqui batendo um papo, a gente sempre conversa, mandou um presente lindo para minha casa nova, ele e a esposa dele, né, lá de Moçambique, direto de Moçambique, tá guardado para casa nova. Minha esposa falou, não, pode falar pro Guilherme que aquilo ali vai estar na casa nova, porque foi um presente muito carinhoso, né, de verdade, a gente ficou muito feliz de receber isso. Ô Gui, eu queria que primeiro você desse uma apresentada para as pessoas, né, quem é o Guilherme Gazabin, de onde você veio, onde você trabalhou, onde é que você está hoje, para as pessoas entenderem como é que a gente vai conversar sobre a história do que vem hoje, tá bom? Tá bom. Bom, primeiro eu sou o filho mais velho da dona Maísa, né? Ou o outro lá, como eu chamo, né? É Guilherme, Gabriel e o Gil, eu sou mais velho. Sou nascido em Serquilho, no interior de São Paulo. Aí, depois disso, depois de formar em engenharia, já trabalhei na época em Ribeirão Preto, depois trabalhei 4 anos em Juiz de Fora, onde eu conheci minha esposa. Depois morei em Curitiba, depois de Curitiba eu fui estudar nos Estados Unidos, depois eu comecei minha carreira na África em 2018. Em maio de 2018 que eu fui para a África, eu fiquei lá até maio desse ano. E agora transferido aqui para Dubai. Então hoje eu moro em Dubai, minha esposa mora em Dubai comigo, só que eu tomo conta de Moçambique, de um contrato que a gente tem em Moçambique e da parte de desenvolvimento de novos negócios, que é a parte do gás, que a gente vai conversar um pouquinho, uma das coisas, né? Que eu acho Entendi. Que vai querer. Então, acho que é até importante explicar para as pessoas, você trabalhou na Vale durante um tempo, né, o Gui?
Isso, na parte em Moçambique, quando eu estava em Moçambique, eu trabalhei, sentava no board da empresa formada pela Vale Brasil e pela Mitsui. Então, eu Só para representava. explicar rapidamente, a Mitsui, inclusive, é uma das donas da Vale. Quando a Vale foi privatizada em 97, a Bradespar, do Bradesco Participações, a Mitsui, que é um grupo japonês muito poderoso no ramo de siderurgia e de mineração, é um dos donos da Vale também, da Vale hoje, como a gente conhece. E esse projeto do Gui, que ele trabalhava na África, era capitaneado pela Vale e pela Mitsui separadamente nesse caso. Sim, no corredor, quando falando do corredor do transporte logístico, era 50-50. Porém, na mina, era 85% Vale e 15% Mitsui. E a Mitsui Tá. acho que é o maior investidor privado, né, uma empresa que tem maior participação na Vale Isso, hoje exato. no Brasil. Vale SA. Isso. E só para deixar claro, para quem não conhece, a Mitsui, ela é uma empresa que globalmente é muito forte em mineração e siderurgia, mas ela é uma grande investidora em mineração e siderurgia, porque elas não têm de fato uma atividade, né, Gui, de mineração e siderurgia. A Mitsui é uma operação quase financeira, certo? A Mitsui não. Eu falo que o japonês não coloca a mão dele em nada para operar. Nada. Simplesmente ele coloca. Se ele designa alguma pessoa para trabalhar nas empresas, são ou a parte financeira, para você olhar o que está acontecendo e tomar a decisão de algum investimento, ou simplesmente para ser um auditor, para ficar lá olhando a atuação dos executivos e fazendo reporte diariamente. Assim, os japoneses escrevem 5, 6 páginas de Word todo dia para a matriz. É impressionante. Entendi. E assim, eu estou perguntando isso porque quando eu conheci o Gui lá em 2020, ele ainda trabalhava na. Você era um funcionário da Vale na época, o Gui, ou não? Ou era do Não, projeto da Nacala? do projeto. Eu era um expatriado do projeto. Então, eu tinha um contrato com essa empresa formada pelos dois. Tá. E eu queria que você explicasse, porque, de novo, lá em 2020, quando a gente conversou, eu tinha acho que 4 mil seguidores, hoje eu estou com quase 35 mil, né? O que é esse corredor Nacala, para as pessoas entenderem o que se trata isso? Tá. Em 2011 ou 12, a Vale, SA, Vale Brasil, fechou o acordo, uma concessão em Moçambique para explorar o carvão. Então, eles descobriram Carvão mineral. carvão mineral. Então, serve para ser, um pedaço dele serve para ser queimado em usina, e a Isso. parte principal que você retira é a parte que você fabrica o aço. Isso, o coque siderúrgico que eles falam, né? Que é o... Então, quando você extrai um carvão, ou quando você tem uma jazida, você faz a extração e nisso você separa o que é carvão térmico e o que é carvão siderúrgico. O carvão térmico tem um preço no mercado, o carvão siderúrgico tem outro preço no mercado. Geralmente o carvão siderúrgico é muito mais caro que o carvão térmico, porque é o produto premium seu. Então eles fecharam essa concessão em Moçambique e aí decidiram fazer um corredor, ou seja, uma linha de 950 quilômetros que liga, né, Tete, que é onde é a mina, a Nacala, Porto, que é onde foi construído um porto de carvão. Então, diante dessa linha, não era os 950 quilômetros construídos novos, mas alguns pedaços eram construídos novos, porque não existia a linha, e outros eram reabilitados, porque existiam a CDN, que é a Companhia de Desenvolvimento do Norte de Moçambique, e a CIAR, que é Central East African Railways, que é do Malawi. Do leste da África. Isso, porque essa linha cruzava Malawi também. Tá? O Malawi, quem não sabe, é um país minúsculo entre Moçambique, fica perto de Moçambique e Zâmbia. A gente falam que é um país inland, que ele não tem contato, com o mar. Não tem acesso ao mar. Acho que foi o 8º, 7º país mais pobre do mundo. O Malawi, né? Toda vez que aparece uma propaganda da ONU, fala do Malawi, né? Que é uma... Agora acho que eles estão mudando um pouco para a Etiópia, mas muito já se falou do Malawi no passado, porque eles sofreram de fome mesmo, a população. Sim. Em Moçambique é difícil o cara morrer de fome. No Malawi, as pessoas morrem de fome. Entendi, porque é muito pobre mesmo, né? Tipo, é uma coisa surreal, né?
Depois, se vocês quiserem entrar no detalhe, a gente entra. Mas é coisas que a gente nunca viu na vida. Entendi. Assim, E esse você acha corredor que na uma coisa Cala, ruim ele. não existe. Ah, sim, a gente mora no Brasil, a gente acha que é ruim, né? Vai dar uma volta ali na Índia, vai dar uma volta no Malawi, né? Tipo, é feio, né, bicho? Não, é triste. É É, triste. é. E esse corredor na Cala, Gui, como a gente falou, né? O corredor na Cala é o nome do corredor, é um corredor logístico, né? Que traz, não do centro da África exatamente, mas um pouco a oeste da fronda da costa leste africana, né? E lembrando, né? Madagascar está do lado de lá, né? Tipo, como se fosse uma ilha à frente, né? O Madagascar, na verdade, é uma ilha à frente de Moçambique que serve como uma barreira natural dos furacões, né? Que Sim, atingem a costa. Então, a costa de Madagascar é muito atingida por furacão, né? Então, essa barreira física é o que ajuda Moçambique a raramente ter furacão. tá, entendi. E me diz uma coisa, esse corredor na Cala que você trabalhava na época, você trabalhava como funcionário, não, trabalhando para a Vale, para a Mitsui, no projeto, né? E ele era para escoar o quê, especificamente? Só carvão, mais nada? Não, tinha carga geral também. A gente tinha as concessões da carga geral. Então, a E o que concessão da era na carga carga geral, geral? O que mais que era, tipo, que escoava a gente ali? transportava muito fertilizante importado, né? Que entrava pelo porto de Nacala e ia para o Malawi, onde no Malawi era distribuído, porque a região do Malawi, do Lake Malawi, que é a região do Niassa, que é chamada, é uma terra muito fértil. Então, Tá, existe as pessoas plantam, né, muito nessa região, e também do Malawi vai para a Zâmbia, que é um país que faz fronteira com Malawi e Moçambique, que é onde também se desenvolve uma boa agricultura. A Zâmbia é entendi. o único país na África, em 2018, 19, que teve sobra de milho e conseguiu exportar. Olha só. Esse é um ponto interessante, né, Gui? A gente fala muito disso, inclusive naquela conversa que nós tivemos lá em 2020, o pessoal da Campo comentou sobre isso, o desenvolvimento da agricultura na África agora, né? Inclusive levando tecnologia que o Brasil desenvolveu no centro-oeste brasileiro para levar para a África, né? Ah, e ali a África, né, como um todo, né, porque, de novo, a África tem algumas diferenças importantes para o Brasil, né? Não do ponto de vista geológico, nem de solos, mas de organização dos estados, né, dos países, né, Gui? E ali a gente conhece algumas diferenças óbvias. Moçambique é um local difícil nesse sentido, Gui, ou não? Olhando para a Terra, sim. Olhando para a Terra, sim. Não é fácil você produzir em Moçambique, né? Porque, vamos lá, vou falar algumas verdades aqui. Primeiro, a terra lá é do Estado. Você não Tá. compra a terra. Ninguém é dono. Ninguém é dono. Você compra uma coisa chamada DUAT, que é direito de uso e atribuição da terra. Tá? E isso você pode ter um DUAT de 5, 10, 15 ou 20 anos. Então fica muito difícil para você, como um grande agricultor, um grande produtor agricultor, ir lá e começar a produzir numa terra que não é tua, né? Você vai ter o Sim, direito de uso. Se o governo acordar bravo amanhã, ele resolve tirar teu doate. Usualmente não isso acontece, mas se você fizer alguma mas coisa errada, pode. eles tiram. Pode. Eles podem, tá? Não é igual no Brasil, que a terra é tua, o governo não tira a tua terra. Se você vende, mas ninguém vai lá e te Sim, tira a tua terra. Lá em Moçambique é possível isso de acontecer. Tá? Igual Angola. Angola também é um país que você não tem direito à terra. Só que lá o governo é um pouco mais truculento. Se ele quiser construir, ele vai construir e acabou. Não tem conversa. entendi. Moçambique, o governo não age dessa maneira. Mas você tem o DUAT, que é o direito de uso da terra, e aí você acorda com a entidade local, com o governo, que você quer usar 5, 10 mil hectares para você fazer esse tipo de plantação. De Você quer uso. plantar milho, você Uhum. quer plantar soja, e a partir disso você desenvolver a agricultura local, tanto e olhando para a parte de criação de frango, essas coisas. Porém, quando a Mitsui tentou ajudar isso em 2012, 2013, que existia um projeto chamado Projetos Pro Savana, que era de pegar essas glebas de 5, 10 mil hectares Sim, e começar a fazer isso, as
ONU da vida e essas instituições de caridade que vocês conhecem começaram a entrar contra o governo e contra as empresas privadas, falando que isso você ia matar as pessoas, né? Como que você vai construir, pegar um lugar que é extremamente pobre, fazer com 5, 10 mil hectares para produzir alimentos? E as outras pessoas? Como que vai ficar a terra delas? Você vai matar as pessoas de fome. Onde, na Sim. verdade, o que essas instituições queriam é que as pessoas ficassem com 1 hectare de terra e Não vivessem a produz vida nem para inteira. elas. Não produz nem para ela, e quando produz, o que acontece? Tem a plantação de algodão em Moçambique, por exemplo. Tem algumas pessoas que plantam algodão. É a mesma pessoa, é a mesma empresa que vai lá e te fornece a semente do algodão. Tá? Aí você vai lá e planta. Tudo no teu risco. Você é produtor de 1 ou 2 hectares. Tá? Não estou falando de Sim. plantação de algodão no Mato Grosso. Tá? Estamos falando de uma Sim, é produção tipo só para você. subsistência. Só por porque quando a gente fala de plantação de algodão, quando eu trabalhei em Monsanto, essas coisas, a gente está falando da parte mais tecnológica possível que tem numa plantação. Estou falando, não. Sim. Em Moçambique, 2 hectares de algodão. E aí, essa empresa te vende a semente. Porém, essa empresa é a única empresa que consegue comercializar o algodão em Moçambique. Aí você produziu o teu algodão. A empresa que vende a semente é a mesma que comercializa. Que comercializa. Aí você produziu o teu algodão. Ele determina o preço que ele quer pagar. E gira nesse mundo onde você compra a tua semente e é obrigado a vender para essa pessoa, entendeu? Entendi. E quando a Mitsui e as outras empresas quiseram fazer isso, eles foram proibidos, porque as ONGs, né, as ONGs da vida, Sim. entraram e falaram que de jeito nenhum, as pessoas iam ser mortas, iam morrer de fome por causa disso, onde na verdade é totalmente ao contrário. Aí agora em 2018, 2019, quando eu estava lá, né, assim, acho que esse projeto deu uma esfriada porque a Mitsui de novo voltou a trabalhar nesse projeto, que eram fazer 2 fazendas com 10 mil hectares, aí que entra a campo, trazendo equipamento, trazendo investimento, trazendo semente, para a gente ensinar a essas pessoas como produzirem. E mostrar que uma fazenda de 10 mil hectares na África faz sentido. Até porque o solo Sim. lá é um solo igual no Brasil. É igualzinho, né, Gui? É igualzinho, né? Ou melhor. E a única diferença que você tem que fazer é corrigir ele com um pouco de calcário e começar Igual fizeram no Mato Grosso. Igual fizeram igual fizeram no Paraná. Se você for para cooperativa agrária aí, ou para Castrolanda, o solo aí não era de melhor qualidade. Hoje, Sim. eu acho que é a região com o maior teto produtivo de soja. É mesmo. Soja não, de milho que tem no ali país. A oeste de Ponta Grossa ali é uma região surreal de produção ali. Só que o solo há 30 anos atrás não era nada. E esse era o E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você falou essa história de Moçambique, assim, né? Porque a gente conseguir puxar assim. Moçambique, então, ele constrói o corredor logístico, né, por trem. Quem constrói? A Vale e a Mitsui. A Vale. E a Mitsui. Foram elas. Foi Vale e Mitsui. Isso. Boa parte. Já existia, né? Sim. Já existia umas linhas conectando Porto de Nacala ao Malau, tá? Porém, com guerra civil, algumas partes foram destruídas, as outras estavam extremamente degradadas. Entendi. Um lugar que você demorava 3 dias de trem para passar, por causa de mato e problema na linha, você começou a circular em 3 horas. Né? Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que assim, né? Te falar de Moçambique, é até difícil de mostrar no mapa, assim, porque é no sudeste da Ásia, ali da África, né? Da subsaariana, que eles dizem, né, ali, né? Mas aí, um belo dia, alguém estava ali passeando por Moçambique, lá perto de 2010, e botou uma picareta assim, ó, e pá! Botou no chão assim, começou a vazar, bicho. Um ventinho, que é um cheiro característico, que não tem cheiro nenhum, porque gás natural não tem cheiro, né? E aí o cara vai assim, pá! Picou o chão assim, e começou a vazar um gás, rapaz, que ninguém sabia o que era. Como é que é essa história, Gui?
Então, o gás em si, né? Se você for voltar na história de Moçambique, ele é descoberto na época que era colônia de Portugal. Tá, Porém, eles não sabiam como explorar e aí na época o Portugal não teve, não tinha dinheiro para isso, né? tá. Aí eles venderam um pedaço para a Inglaterra. Aí depois na Guerra Civil, na emancipação, Moçambique pegou tudo de volta e esse assunto foi ficando em banho-maria. Até que um belo dia eles acordaram e falaram: a gente tem que explorar esse gás. E começaram a fazer aí as perfurações para entender o que tinha de potencial em Moçambique. Porque até então ninguém sabia. Tem o gás, mas e aí? Você pode ter 2 botijão no fundo da sua casa. Sim, Foi aí que entram e descobrem que o negócio, a brincadeira era um pouquinho mais séria do que eles imaginavam. Né? Eles descobriram na área 1 e na área 4, agora eu estou falando do norte de Moçambique. Nacala é o norte, mas eu estou falando do extremo norte, a divisa com sim. Tanzânia, tá? Para quem puder dar uma olhada no mapa, eu estou falando exatamente de divisa com Tanzânia. Tem uma região chamada Cabo Delgado, Mocimba de Praia, que é onde faz a divisa com a Tanzânia. Nesse lugar, no norte, eles descobrem o gás e viram que as reservas eram grandes. E aí começaram a fazer as concessões, né? Você, como governo, coloca ela para ser primeiro perfurada, dimensionada, e depois você coloca isso um tender no mercado. Um tender é uma offer no mercado para ver Sim, quanto sim, vai sim. ocupar e quanto que você consegue explorar, e a qual preço, a qual custo e quais investimentos você vai fazer. Foi aí que em 2010 surge o projeto entre a Exxon, da área 4, e a área 1, que é a Total. Na verdade, o projeto da área 4 Total começou com a francesa, Anadarko. Total Exxon francesa, americana. americana. Começou com a Anadarko, né? Também. Essa área da Total era uma área da Anadarko, que a Anadarko decidiu sair do projeto e vender isso para a Total. Então, hoje, você tem a área 4 sendo explorada pela Exxon, ou vai ser explorada pela Exxon, e a Eni, né, que a Eni é uma empresa italiana, e a área Sim. 1, que é um projeto grande, que era para ter começado em 2018, 2019, o projeto começou e parou, né, por causa do terrorismo. Isso. Eu estou perguntando isso porque, primeira coisa, né, é Moçambique, né? Tipo assim, é lá longe, ninguém sabe onde é. Se tiver que apontar no mapa, não vai Não, o cara não conseguir sabe. apontar, não vai conseguir apontar. E a gente está falando da Exxon, a maior do mundo, a maior petroleira do mundo, a Total, uma das 5 maiores do mundo, que é a francesa. Né? No Brasil a gente não tem participação dela nem atuação da Total, mas é muito comum na Europa. Ah, mas eu queria muito que você comentasse, se você puder, antes de a gente entrar em maiores detalhes, quando a Rússia manda o exército para Moçambique para combater os terroristas. Foi em quanto foi? Foi 2020, 2021? Acho que foi no meio da pandemia. Aí começou a história do terrorismo, né? Ataque aqui, ataque ali, né? Até então não tinha atacado nada tinha sido atacado perto da área de construção do projeto, né? Onde a Tá. Total estava alojada. Era só aqueles ataques nas tribos, né? Nas vilas, vilela, sei lá como posso chamar aqui. Porque vila não é do que é onde as pessoas moravam. Nem cabe, vila. Não, não dá. Estou falando de 10, 12 famílias morando naquelas casas redondas, assim. Sim. E aí, mais 10, 15 quilômetros, tem a outra grupo de 10, 15 morando. Assim. E nesses lugares, as pessoas... Começou o ataque. Aí desestabiliza o norte, as pessoas não sabem o que fazer, resolvem chamar os mercenários russos, né? O exército russo para ir. E na Cala, na época, assim, tinha que ver o tamanho dos aviões, dos helicópteros que pousaram no aeroporto na Cala. Parecia que a Terceira Guerra Mundial ia ser em Moçambique agora, né? E os caras ficaram lá, sei lá, 20 dias, um mês, tentando procurar os islamitas lá, que eles chamavam, os Sim. terroristas, se é que eram. E, do nada, um belo dia as pessoas falam assim, não dá para guerrear com esses terroristas, eu vou embora.
Não, como assim um exército de 70, 100 homens russo, com toda a tecnologia do mundo, que os caras sabiam até o tipo de comunicação que estava sendo usada lá, porque eles conseguiam rastrear isso, eles resolvem ir embora. Assim, um belo dia eles foram embora. Falaram, não consigo combater. Sério, sem brincadeira. Eu via, não sei se eu mostrei a foto para você, Maurício. Era 20 ou Você 30 mostrou. moleque. Cara, 3 vezes mais magro que eu, de chinelo de dedo, com um fuzil com meia dúzia de bala. Quando atirava. E o exército russo não deu conta. Não. Teve alguma coisa nessa brincadeira que a gente não sabe, né? Tem os comentários de que isso, algumas informações eram passadas internamente e eles ficaram pé da vida e falaram, cara, assim eu não vou ajudar. Ou não quiseram dar o que eles queriam. Vai saber, né? Eu tô perguntando isso, é só uma bagunça mesmo, que você conhece a história, na verdade, que o Gui contou para mim. Ô Gui, agora sim, só para comentar. O Moçambique encontra a maior jazida de gás natural do mundo dos últimos 20 anos. Né? Ou seja, se transformou, passou a Austrália, está brigando com o Canadá de igual para igual, ou seja, é uma jazida enorme de gás natural, ou seja, não é uma coisa assim, tipo, não, encontrei aqui um pouquinho de gás. É algo muito grande mesmo, né? Não, ou seja... Estamos falando, nesse projeto da Total, que é a área 1, a gente está falando em 20 bilhões de dólares de investimento. Na Exxon... 20 bilhões de investimento para extrair o gás. Para extrair o gás, né? Eu não consigo dimensionar, eu não tenho nem capacidade técnica para dimensionar o que vai ser produzido, né? Porque aí entra naqueles 14 ou 15 MTPA, isso, ano, vezes o preço do gás, aí a conta vira... Mas a conta não é longe, né? Porque se ele vai gastar 20 bilhões só para extrair, quanto que ele vai gastar, ou quanto que isso de fato vai gerar de lucros para a operação ao longo dos anos, né? Eu estou te perguntando isso porque assim, ó, a gente está agora, você mora em Dubai hoje, né? Brasileiro, mas mora em Dubai. Eu sei que Dubai não sofre dos mesmos problemas, até porque está no meio do coração do Oriente Médio e tudo mais, mas a gente vê agora essa situação na Europa, como a gente tem visto nos últimos meses, né? E curiosamente, a Total, que é uma das operadoras do petróleo, do gás moçambicano, é francesa, né? Ou seja, tem a Exxon, tem a Total. O que é que o seu... Porque eu lembro, o Gui trabalhava na Vale, e há pouco tempo você trocou de empresa, né, Gui? Sim. Tá, deixa eu só voltar um pouquinho do meu raciocínio dos investimentos. São 20 bilhões na Total, 30 bilhões da Exxon, que é esperado ser produzido. E agora, em novembro, a gente está falando em mais 16 áreas de concessões sendo anunciadas. Tá? O que eu tô falando não tem nem... Ou seja, tem um monte de gente chegando. Não está nessa conta. O que a gente está falando, estou falando de 2 áreas. Abaixo disso, um pouco mais ao sul, ainda tem mais 16 áreas para serem anunciadas. Tá. Como diz no Brasil fala, a boca pequena, já viu? A boca pequena fala que essas áreas novas serão maiores do que a de cima. Maiores em volume mesmo? Em tipo... volume. Em volume. Entendi. Em volume. E agora sim, a maior preocupação das pessoas, que elas costumam falar assim, mas no Brasil a gente tem segurança política, segurança jurídica. O que a Exxon está fazendo em Moçambique, então? Vai extrair o gás e vai ganhar dinheiro. Né? Ponto. Até porque, de novo, né, eles estão agora tentando negociar com o governo de Moçambique qual será a taxa de concessão, né? Porque eles tinham, se eu não me engano, concordado em 17% ou 20% de fee concession, né? Que o governo não faz nada, simplesmente recebe 20%. Entendi. Do total vendido, eles ganham lá uma taxa lá, um royalty lá. Um royalty. Só que agora a Total está falando, peraí, meu amigo, você tem o terrorismo na tua área, eu não posso mais te pagar 20%, porque eu vou ter um custo para conter o terrorismo. Para conter o terrorismo de X milhões. Então, agora, do que ser 17 e 20, eu quero 14, quero 15. Entendi.
E me diz uma coisa, Gui, você hoje, o Gui hoje trabalha na Svitzer, né? Que a Svitzer é uma empresa de Ah, rebocadores. Hã? isso. Hoje Isso, eu né? Empresa trabalho na de, Svitzer, que é uma empresa do grupo da Maersk. da Maersk, que é a E hoje, maior. É um negócio assim, tipo, para você que não conhece a Maersk Sealand, é uma empresa dinamarquesa, é um monstro, é a maior armadora do mundo, né? De containers, eu acho. de contentores. Isso, a maior transportadora de contentores, de containers, né, do mundo, né? Shipping Line. E o Gui trabalha nela E, hoje. e aí a gente tem, dentro do grupo Maersk, tem uma empresa chamada Svitzer, que é onde eu fico baseado, né? Que eu trabalho. Então Tá. a gente tem praticamente 500 rebocadores espalhados no mundo que a gente faz o serviço de encoste e desencoste, né? Que é atracação e É só para explicar desembarque. também. O rebocador são os tuk, chama lá os. É Tugboats, 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 os TGV, tugboats. E pode tugboats. parecer bobagem, mas eles são essenciais para a operação de qualquer porto, né, onde você tem navios muito grandes atracando, porque o navio não é capaz de atracar sozinho. Ele precisa de um rebocador, né, Og, para fazer o encoste, né, que eles chamam, né, que é para encostar o navio mesmo e para tirar ele ou seja, a Svitzer, que é um braço da Maersk, que é a Maersk Sealand, que é a maior do mundo de containers que a gente conhece. O Gui, hoje, você é o chairman da operação de Moçambique, é isso, o Gui? Sim, sou responsável por toda a operação de Moçambique, né? Tanto a parte do contrato que a gente tem lá, mas olhando para o futuro, né? Porque a gente Eu vi que a precisa Maersk Sealand estava olhando para Moçambique, o que é? Para passar calor? para ver as praias bonitas. Para ver as praias bonitas? Para ver o shopping que não tem uma loja aberta? Então, só explicando um pouquinho de rebocador, do serviço de rebocador, em portos grandes, como Rotterdam, talvez Santos, vamos falar de Santos, que é do Brasil, né? Você não tem um contrato direto, exclusivo com o rebocador. Quando o seu navio chega, você decide com qual rebocador você vai fazer. Você vai Ah, fazer é? um. O dono do navio? Em alguns portos. Santos, Tá. por exemplo, Rotterdam, que existem 4 ou 5 empresas de navegação. Aí quando você chega, você é o dono do navio, o operador do navio. O dono não, né? Porque o dono O geralmente não operador, né? sabe. O dono não sabe nem o que está acontecendo. O dono geralmente é um fundo de investimento Sim, sim. que nem Mas sabe alguém nem onde o navio opera vai ele, parar. né? Quem opera o navio que decide como esse navio vai ser atracado. Se ele vai ser usado via, se você vai chamar Svitzer, se você vai ser usado via Wilson Sons, ou Boluda, ou Amisol, ou uma dessas empresas que fazem o serviço de reboque. Porém, em alguns portos, e principalmente se tratando de óleo e gás, não existe isso. Não Porque óleo e existe? gás, não. Aí você, como Total ou como Exxon, o teu BP. projeto requer uma especificidade para o rebocador. Teu rebocador, você, como Total, eu quero que tenha 4 rebocadores, um rebocador reserva, um barco piloto, um barco para levar mantimento. Então, tudo isso você do projeto define o que você quer. E aí entra Svitzer e outras empresas a participar desse serviço. E a partir do momento que você define o que você quer e você falar, Svitzer, você que vai fazer, a Svitzer, eu vou lá e vou construir os rebocadores para você, Ah, entendi. com o tamanho que você quer. Porque, assim, uma coisa eu vou operar lá em Moçambique, né? São águas calmas. Sim. Porém, a Svitzer tem operação, né? Tinha na Rússia, ou tem uma operação, agora tem começando uma operação nas Filipinas, que o navio é atracado em alto mar, encostado com outro navio, que é chamado Ô, aquelas louco. FSRU, que é aquelas plataformas de exploração de petróleo, né? Sim, Que ela sim, que é no extrai, mar. ela mesmo condensa, né? O petróleo, desculpa, o gás, e joga, e aí carrega o navio. Quando você atraca um navio junto com outro, é muito mais complicado, porque você não pode errar. E além do que, é alto mar. Onde num porto você não tem onda, ou as ondas são mínimas, em alto mar você pode ter onda de 3, 4, 5, 8 metros e você tem que saber como operar. Entendi, Então, Gui. E deixa eu te então perguntar para o uma coisa. projeto do gás é dessa maneira que funciona. Entendi.
E você na Svitzer hoje está envolvido com o projeto de gás também, né? Lá embaixo. 90% do meu olhar é pro projeto do gás. Agora fica só a pergunta, se Moçambique está produzindo gás, porque eles são gente boa, eles são legais, né? Para onde que vai esse gás, ô Gui? Vai para a Europa, meu amigo. É mesmo? Vai para a Europa para poder E é só importante deixar claro, né? Porque o pessoal fala assim, né, Gui? Agora a Europa, por causa da Rússia, vai começar a trazer gás dos Estados Unidos. Um porto que traz gás é igual um porto que traz container de ursinhos de pelúcia? Definitivamente não. Até porque, assim, se você vê o tamanho do projeto de um porto de gás e o que precisa, né? Porque, na verdade, você extrai o gás lá de fora da jazida em gás, joga para o lugar do teu porto, que é uma usina de liquefação, que tem que Sim. ser liquefeito esse gás. E É o depois LNG, né, que eles chamam, o Liquefied LNG. Natural Gas. E aí você tem que jogar isso pro teu navio. Então, você não faz isso num porto de Santos, por exemplo. Sim. Não tem capacidade para isso e, de novo, não tem estrutura inteira para fazer. É verdade. E eu estou perguntando isso porque, assim, sai de Moçambique, né? Tipo assim, encontraram o gás, que eles são legal, eles são gente boa. E assim, onde eu vou vender o gás? Eu acho que eu vou vender o gás para Madagascar, porque é aqui na frente. E assim, na verdade, não é, né? A Total e a Exxon, os próprios. É só para fazer um parênteses, vamos fazer um parênteses. O que que os russos estavam fazendo ali? Então, nessas novas 16 áreas, se você olhar as empresas... Porque os russos, Gui, eles são inimigos dos Estados Unidos. Eles são inimigos dos europeus. Eles são inimigos. Os russos são inimigos. Ou seja, onde o russo se mete, não tem americano, não tem europeu, certo? Depende, né? Lá em Moçambique você tem a segunda maior embaixada americana fora dos Estados Unidos foi construída em Moçambique. Não, peraí. Não está em Londres? Não está em Tóquio? Não está em Zurique, Xangai? Xangai? Em Dubrovnik, na Croácia? Não? A segunda maior embaixada fora dos Estados Unidos foi feita em Moçambique. E o projeto tinha um projeto para se fazer, queriam até que existisse um projeto para tentar entrar submarino por baixo da embaixada. Aí Moçambique, Uau! Porque cruza a principal avenida de Moçambique e assim, a única coisa que Mas tem... quando você fala grande, Gui, quando você fala grande, é grande quanto? É uma casa, um sobrado de 4 dormitórios? O que que... Cara, é maior do que o palácio, a prefeitura de Curitiba aí. Uau! Tanto e é uma embaixada. É uma embaixada. É uma embaixada. São 4 andares para cima e 3 andares para baixo. Uau! Para baixo, tipo, enterrado mesmo. Sim, porque existe uma saída, se for preciso, para você sair pelo mar, né? Tem um canal. Mas por que eles fariam isso, Gui? Moçambique, no leste da África, para do lado do... fora, deve ser, né? Deve ser, né? Porque eu acho que um dia o Biden acordou. Biden não, né? Porque eu sei que não foi ele que construiu. É só uma piada. Mas assim, o Trump um dia acordou, falou assim: eu vou construir um prédio aqui, que dá uma vontade de construir um prédio aqui em Moçambique, aqui, e eu vou construir aqui para fazer um. O dia que eu vou visitar, eu vou lá. Eu estou perguntando, é só uma bagunça isso mesmo? E a pessoa que está me assistindo sabe disso? Porque é a principal descoberta de gás e eles sabem que tem mais gás para ser anunciado agora. Um dos principais motivos cara, não existe outro lugar que tenha gás no mundo ou que vá ser descoberto gás no mundo nos próximos 20 anos. Ou você explora esse gás de Moçambique aqui agora, ou você fica chupando o dedo e pagando o preço que o Catar que é o maior produtor de gás do mundo, que é aqui do lado, que não sabe o que fazer com gás e com dinheiro. Agora, já falou... É o Catar? É o maior do mundo? Se eu não me engano, é o Catar. Já falou para todo mundo, moçada, eu não consigo se resolvam aí, porque eu não consigo suprir vocês aí. A gente tem 26 barcos no Catar.
26 no Catar, tipo, é um negócio desse tamanho, assim, que não cabe ninguém, assim, tipo, é minúsculo, e 26 barcos ali. Não são 26 rebocadores, né, porque existe um barco que leva tripulação e mantimento. Mas os Tá, barcos, se não me engano, são 6 ou 7 rebocadores lá, mais os barcos de apoio. Lá a gente faz 5 movimentos, que é ou retirada ou saída por rebocador por dia. Chega a ô dar louco. mais de 3.500 ou 4.000 movimentos de barcos por ano. É um dos portos mais... É a nossa operação mais... Roterdã perdeu feio. É uma das nossas operações mais complicadas. E é só gás. Só gás. São 2 tripulações. Tem um barco que ajuda um pouco na parte de carga geral, mas a parte toda é gás. Caraca, e dormem 2 tripulações no barco, né? Uma trabalha e outra dorme. Uma trabalha e você ou seja, 24 horas por dia ligado, sim, tipo, sim. Não para nunca, nunca mesmo. Não pode. Isso é contrato. No contrato tá, você tem que operar 24 horas por dia e com essas pessoas. Ah, entendi. Ou seja, é como se fossem 2 grupos separados, mas juntos. Ou seja, um alterna o outro. Debaixo da mesma casa. Entendi. E eu estou te perguntando isso, Gui, porque assim, a gente viu agora nos últimos meses, na verdade, e a gente se fala, eu e você, há bastante tempo, que a situação na Europa está ficando cada vez pior, né? E não é pior assim, mais ou menos, é muito pior, né? Ou seja, países, inclusive, como a Alemanha mesmo, que a gente fala assim, fala da Europa, a Europa parece uma coisa só, mas ela não é uma coisa só, né? Quando a gente fala da Europa, a Alemanha é uma coisa, a Europa, a Hungria é outra. E quando vem um projeto vindo da África, como é o caso de Moçambique, que é um projeto de gás, só que ele é operado por uma empresa americana, como a Exxon, no caso, né? A Total também é francesa. Onde ficam os chineses nisso, Gui? No gás, eu vou te falar primeiro no gás. Os chineses no gás agora, nessas 16 áreas, acho que são em maior quantidade de empresas participando dos leilões. Tá? Os chineses. Os chineses e os russos juntos. Juntos, não são na mesma empresa, né? Mas nos blocos que vão ser anunciados, eles estão participando lá, tá? No gás. Certeza que agora em novembro teremos empresas chinesas e russas entrando nesse negócio do gás lá em Moçambique. Não tenho dúvida nenhuma. Eles não estão ainda do jeito que a gente está hoje, não? Nessas 2 concessões grandes, não, né? A Mitsui está... Então deixa eu aproveitar, então, fazer um parênteses. Essas concessões anteriores, por que os americanos ganharam essa concessão? Como é que eles conseguiram chegar e os chineses não foram? É interesse mesmo ou os chineses realmente não foram? Não, nesse caso, no meu entendimento, os chineses estavam olhando para outra coisa que era a infraestrutura. E Moçambique e os Estados Unidos olhando para o gás nesse momento. Tá. Aí eu não posso falar se é acordo ou não. Mas aí eu faço outra pergunta. Porque assim, né? Eu lembro que na história humana, os ingleses, os espanhóis, os americanos, eles ganharam o mundo dominando os meios logísticos. E os chineses estão fortes nisso. Aqui no Brasil, compraram metade do Porto de Santos, compraram Paranaguá. Eles têm terminais graneleiros espalhados pelo Brasil. Ferrovias são deles. Nessa região da África, os chineses também estão mandando na logística, Gui? Ou não? Em algumas partes. Na principal, hoje, o chinês está muito ligado a algumas rodovias, financiando rodovias em Moçambique. Porém, chinês também já está se metendo em projetos logísticos de ferrovia, como o projeto que era da Vale, Simandu, da extração do minério no norte da África. Só para comentar rapidamente, o que é Simandu? É na Guiné? Simandu é um projeto... Eu posso fazer um parênteses rapidinho? Porque assim, ó, ao longo dessa semana que eu anunciei você vindo falar aqui, muita gente falou que o Brasil tem a garantia líquida de ser um país garantido para o futuro,
de ser a grande fronteira agrícola, de ser a grande fronteira mineral, porque os chineses jamais poderiam abrir mão do Brasil. E aí eu lembro de Simandu, na Guiné, né? Porque, para você que não conhece, o minério de ferro mais puro do mundo, encontrado até hoje, fica em Carajás, no Pará, onde o Gui me ensinou que sai um navio de Carajás, na verdade de Santarém, leva até a Malásia, é isso mesmo, Gui? Exatamente. Leva até a Malásia. O minério de Carajás é o mais puro do mundo. E ali eles fazem um blend que só o minério de Carajás é capaz de puxar a porcentagem de minério de ferro para cima, porque todos os Exatamente. outros do mundo têm uma pureza muito menor de minério de ferro. Bom, e o Brasil era dono disso até 10 anos atrás, né, Gui? Exatamente. Aí descobriram o Simandu, que esse projeto na Guiné, que começou com a Vale, teve os desentendimentos, porque a Guiné queria que saísse por ela, daí a Vale não queria que saísse por outro país, porque era mais fácil fazer o transporte, se fosse sair pela Guiné tinha que cortar as montanhas, brigaram, acabou não dando certo o projeto, eis que um chinesinho vai lá e fala, peraí, eu faço para você. Fica tranquilo que a gente faz esses 950 quilômetros de ferrovia por túnel e ponte do jeito que você quer, e compraram o projeto. Compraram mesmo. Estão trabalhando. Enquanto a Vale está brigando lá na Suíça com um maluco lá, porque diz que tem conflito de interesse, suborno, aquela coisa toda. Então lá em Os chineses estão trabalhando. Os chineses compraram o projeto e estão trabalhando. Onde Simandu é o projeto, é o lugar com minério de ferro com mais puro do que Carajás. Ou seja, a Vale está sentada hoje numa mina de ouro, né? Porque todo mundo Sim. que vai produzir aço, precisa do minério da Vale para fazer o blend. A Austrália não consegue sobreviver sozinha, porque ela não tem a qualidade do minério que é preciso. Não tem, Lag, não tem mesmo. É coisinha extremamente pouco e não consegue. Você pega, tipo, os caras, Rio Tinto, esses caras fortes, não tem. A qualidade que a Vale tem extrai de minério, não. Então hoje a Vale faz o que quiser, coloca 50 mil funcionários, o cara não trabalha, fica olhando planilha, eles podem fazer isso. Porém, o chinês veio para mudar o jogo, e vai mudar logo logo, porque eles estão construindo a ferrovia e vão fazer a extração do minério de Simandu. Simandu é na Guiné, é um minério de ferro mais puro que Carajás, ou seja, o mais puro do mundo, que é o brasileiro. Metade da distância. Esse é o ponto. O que no Brasil leva 45 dias no mar, um navio, vai levar 20 dias da Guiné. E vai usar o mesmo corredor, ou Gui? Não. Não, aí você pega que aí é a costa oeste, né, da África, e aí você faz pelo canal de Suez, ou você sim, ou por baixo, dá a volta, né? Por baixo. geralmente você faz a Eu estou comentando isso para vocês, porque assim, ó, primeira coisa, é um privilégio ter um guia aqui com a gente. Porque primeiro ele está aqui para bater papo, falar bobagem, eu adoro isso aqui. Mas eu falei sobre essa história de Simandu, porque essa semana começaram a conversar as histórias, né, Gui? Primeira coisa, o gás de Moçambique não é uma alternativa, já é uma realidade, né, Gui? Ou seja, isso vai mesmo... Não tem, né? Não tem como ficar de fora. A única questão é como eles vão explorar isso e como que eles vão resolver essa questão do terrorismo. Que, assim, que para mim já acabou. Agora tá tendo briga entre tribos, entendeu? Eu não gosto do Maurício, eu vou lá, mato a família do Maurício, e aí a notícia fala, os portugueses, as notícias portuguesas principalmente, fala que é terrorismo. Mataram uma freira italiana agora. Essa foi linda. Linda no sentido da palhaçada que aconteceu, não Sim. da morte da pessoa, pelo amor de Deus. Mataram uma coitada de uma freira italiana agora, semana retrasada, em Moçambique. Ela cuidava no hospital lá. Tá? Notícias portuguesas. Né? Portugal adora fazer isso. Né? Ele não sabe tomar conta do país dele, mas ele vai encher o saco do coitado que tá quieto. Todas as notícias que agora o grupo islâmico ataca de novo, não sei o quê.
5 ou 6 grupos islâmicos que supostamente têm o terrorismo na África, mandaram uma carta falando, não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque os outros atentados, alguns atentados, o grupo assume, falaram, né? fui eu estou assumindo. E aí esse grupo islâmico, os grupos islâmicos agora de terrorismo da África, falam, não fui eu, não tem nada a ver. O que está acontecendo agora? Tribos ou pessoas que têm desentendimento com outra vão lá e matam e fica essa conversa. Entendi, fica no ar. Mas entendi. Assim, de novo, né? Eram 50 terroristas. Então, mas assim, esse ponto do detalhe, né? Tipo assim, um grupo específico, num local, de uma pessoa, é muito difícil, né? Até no Brasil. No hospital e mata uma. Isso, vai no Pará, vai dar uma volta no Pará, ver como é que funciona ali na região de Carajás. Eu estou te perguntando isso, Gui, sabe por quê? Porque assim, ó, agora sim, olhando para frente, né? A gente vê a Europa hoje naquilo que a gente já sabe, né? Você não pode colocar em xeque aquele que te fornece energia. No caso, a Rússia, né? Ou seja, muito se fala que a Rússia está lascada, que a Europa não vai comprar mais, que vai comprar dos Estados Unidos. O que é que você enxerga hoje, morando em Dubai, que é uma região energética, altamente energética? A Europa tem mesmo uma escolha? Zero, né? Ou ela senta, faz a dever de casa, pede desculpa para com quem ela brigou e ajuda a Moçambique a explorar gás o quanto antes. Já estão fazendo via União Europeia, acho que aprovaram alguns milhões de euros agora, semana passada, para o terrorismo. Já fizeram isso também via a Ruanda, né? Porque França e Ruanda são época de colonização, aquela história toda. Então, a França não podia mandar exército para Moçambique por questões. Imagine você francês lá sabendo que você vai para Moçambique. Ia ter uma confusão. E outra é para Moçambique receber isso, né? Como que você recebe o exército branco dentro do... Eu, moçambicano, como você coloca de novo um europeu com um exército dentro do meu país, né? É difícil explicar essas coisas. Pela SADC, aquela coisa. Então, eles resolveram, através de Ruanda, que são extremamente bem treinados, por sinal, o exército da Ruanda, tá? Porque são financiados pelos europeus e o exército americano também ajuda, né, nesse treinamento. E eles foram para Moçambique para resolver a situação. E resolveram. Eu estou perguntando isso. Ajuda, né? Então, a União Europeia financeira. Qual a chance? A União Europeia agora está ajudando Ruanda e Moçambique nessa questão para manter a segurança lá. E agora a última pergunta. Assim, o inverno vem aí. O inverno vem aí, tipo, né? A Europa é capaz de sustentar o calor, a geração de energia hoje, mesmo com a África ou não? Sem a Rússia? Eu não sei. Agora não. Só se não, né? Não, eu não consigo falar dessas 16 áreas. Se essas 16 áreas forem maior que Moçambique, que as áreas exploradas, mas mesmo assim eu acho que não dá conta, não. Porque Catar ajuda algumas coisas. Não. Eu estou perguntando porque assim, ó. Não tem capacidade. Então, e é por isso. Porque assim, a gente vem agora, o inverno no hemisfério norte, e nem começou ainda. A Europa como um todo já está pagando uma energia, tipo, 20 vezes, e o número não é exagerado, é 20 vezes mesmo mais caro que em 2019. Na sua opinião, Moçambique nesse momento, a Total puxando o projeto para ela, isso é capaz de aliviar o horizonte mais longo ou não? O que é mais longo? O horizonte, sei lá. Daqui 7 anos. É mesmo? 7? Não começou. Todos as tubulações, tudo que estava vindo na época
para o projeto foi parado. Quando a Total declara força maior, né, que é o chamado força majeure nos projetos, que você fala, olha, não tenho condições de operar aí, que é fora de tudo que eu consigo fazer, né? Sim. Um terremoto, fosse um terremoto ou guerra, isso você declara força maior e você sai do projeto, né? Ela declarou isso e parou tudo. Então, hoje, um colega meu falou que eles têm 26 warehouses, né? O que é? Warehouses, armazéns. Eu sei, sim. Espalhados em alguns lugares no mundo, né? Com a tubulação que estava vindo. E eles quebraram, né? Ou pararam os contratos. E outra, uma coisa é quando você fechou o contrato comigo em 2019. Ou a gente tinha um contrato em 2019, 2020, você parou. Sim. Agora eu estou falando de voltar em 2023. E essa inflação? Se não tem uma correção? Então, tem. Para tudo tem. isso começar, para tudo isso começar a explorar, sair o primeiro botijão de gás, eu acredito que mais 7 anos. 7? Se a Europa conseguir ficar no lampião até 7 anos e no carvão. Jura? Eles podem brigar com a Rússia. Uau. Do jeito que eles quiserem. E agora, só para comentar assim, rapidamente, assim, né? A gente fala assim, eu falei isso na época com você. Porque a Rússia briga com a China, que briga com os Estados Unidos. Não, porque eles são muito bravos. Eles são bravos. Você trabalha na África há mais de 10 anos já, né, Gui? Não, 5. 5? 2018, isso. 10 anos nós fosse matado. Me diz o que você acha. Eles brigam mesmo ou não? Brigar? Chineses, russos e americanos. Jamais. Não? Jamais. No campo, lá, cada um tem seu negócio e trabalham juntos. É mesmo? Como é que é em Moçambique isso? Olha, Estados Unidos faz a parte de saúde, 51%, se eu não me engano, 51% de todo o dinheiro de saúde de Moçambique é pago pelos Estados Unidos. A China está em toda a parte de infraestrutura, reabilitação das rodovias, construção da ponte, que é a ponte Maputo-Catembe, lá, que foram alguns milhões, e na parte de hotéis, algumas construções de prédios que tem lá, eles fazem isso. Tudo junto, tá? Todo mundo do lado do outro. E os europeus agora, os russos, estão entrando no gás. Entendi. Então, russo é bravo. Assim, a Rússia financiou muito Moçambique na época da emancipação, né? Eles ajudaram muito. Tanto que o moçambicano hoje, alguns moçambicanos vão para a Rússia para estudar com bolsa de estudos de graça. Tem vários moçambicanos lá que falam russo porque foram para a Rússia estudar de graça, fazer um mestrado, um doutorado. Entendi. E me diz, assim, passada a tormenta, agora a gente tem essa questão na Europa, energia falta por ali. Moçambique hoje é uma alternativa para a Europa ou é uma saída? É uma saída. Urgente. Urgente. É a solução. Assim, para reduzir a dependência da Rússia. Ou eles fazem esse projeto acontecer, ou você não sabe o que vai acontecer. O quê? Daqui a pouco, o governo moçambicano vai dar uma batata para Total e para coisa e vai falar: China e Rússia, vem aqui, cara, resolve o problema para mim, cara. A área. Porque eles não conseguem, né, Gui? Eles não conseguem. É assim, é que quando tem coisas que a Europa, né, que o cidadão europeu não faz, né? Porém, se você pedir para um russo e para um chinês, ele vai fazer. Entendi. Você queria uma concessão, tipo, resolve aqui. Ele vai ter que pesquisar, entrar e discutir com 50 cidadãos lá, político, para ver como que ele vai fazer, depois ele Entendi. receber ESG,
se tem Ah! segurança. Aí, cara, entra o chinês de chinelo de dedo, cara, com um chapéu desse tamanho, com uns 30 moçambicanos, construindo a estrada e faz. E faz em 15 dias. Ó, Manda um navio você de que está me prisioneiro. assistindo aqui, ó. Tira o print, ó. Pronto. Manda um navio de prisioneiro. Tá Sério? feito. Ah, Um sim. dorme, outro trabalha, um dorme, outro trabalha, um dorme, outro trabalha. E É, resolve. ué. Entendi.